O tema dessa noite é matemática de Deus. Ô pastor, é sábado, pastor. Não é nem segunda-feira ainda, você já traz um assunto desse, que negócio horrível. Calma, gente, eu vou explicar, fica tranquilo. Essa matemática é melhor que a que você está vendo na faculdade, a que você já viu na escola, aquela que você não aguentava mais, ou a que você tem que usar no trabalho, tá? Pode ficar tranquilo aí, não se preocupa não, tá bom? Mas nessa noite eu quero entrar um pouquinho mais a fundo na questão da matemática, dessa matemática de Deus. A matemática normal, digamos assim, ela tem lógica, ela tem as próprias regras, as coisas acontecem como a teoria diz de verdade. Agora, na matemática de Deus, ela é bem diferente, ela segue as mesmas regras, mas existe algo novo. Existe um sobrenatural de Deus que pode, em algumas situações, fugir às regras naturais, ou fugir a questões que já estariam determinadas. Quer ver alguns exemplos? Na matemática de Deus, 300 homens, junto com o Senhor e o seu servo Gideão, conseguem vencer um exército de 135 mil homens. 300 contra 135 mil, gente. Na matemática de Deus, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Gente, não faz sentido essas coisas. Na matemática de Deus, o primeiro deve ser o último. Na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixes com um coração disposto pode alimentar mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças de uma multidão. Na matemática de Deus, quando uma pessoa entrega a sua vida pelo mundo inteiro, o mundo inteiro tem o seu novo acesso a Deus. Na matemática de Deus, onde uma pessoa, talvez você que está aqui, e você começa a caminhar com o Senhor, você pode transformar a vida de milhares de pessoas. Na matemática de Deus, 1 mais 1 de um casal não é igual a 2, é igual a 3. Na matemática de Deus, 1 mais 12 é igual a um plano perfeito. As coisas de Deus são muito diferentes da matemática natural. Quando o sobrenatural de Deus acontece, as coisas realmente não fazem sentido e são difíceis muitas vezes de serem explicadas. E nessa noite eu quero te ajudar a entender como nós podemos ser agentes dessa multiplicação, se apropriar dessa matemática de Deus, desse algo mais, um pouco além das regras ou daquilo que deveria ser de verdade, mas como com Deus as coisas podem acontecer, para que nós possamos ser multiplicadores dessa transformação, através da vida do apóstolo Paulo, que teve encontro com Jesus, e aquele encontro transformou a sua vida. Essa noite eu quero estudar alguns personagens que tiveram algum envolvimento na vida de Paulo, mentores, discípulos, e algumas pessoas nesse tempo, para que a gente consiga se apropriar dessa matemática de Deus, e entender qual é o nosso potencial máximo de multiplicação, ou qual o nosso potencial máximo nas mãos do Senhor. Não somente no ministério, querido, a gente vem para cá e pensa, nossa, então agora qual é o meu potencial máximo na obra de Deus, no reino? Vai fazer parte da mensagem, mas à medida que a gente começa a caminhar com Jesus, Jesus começa a transformar todas as áreas da nossa vida, inclusive, e não apenas o reino, ou o ministério, ou a nossa vida na igreja, a célula, o discipulado, a vida de oração, de devocional, mas Ele começa a transformar o teu trabalho, Ele começa a transformar os teus estudos, o teu caráter, as mais diversas áreas da sua vida. E é isso que eu quero estudar contigo nessa noite, como que nós podemos olhar para a palavra de Deus e entender como nós também podemos alcançar esse potencial máximo na obra dEle e nas mais diversas áreas da nossa vida nessa noite. Você já parou para pensar qual que é o teu potencial máximo no trabalho? De render, de gerar recursos, ou quem sabe de aguentar horas e horas e horas extras, talvez, mais do que as 8 horas normais. Quanto tempo você talvez já tenha trabalhado de virar uma noite, 2, 3 talvez, e dá-lhe café, e é Red Bull e outras coisas mais que você toma lá para tentar conseguir aguentar de verdade? Qual que é o teu potencial máximo? Quanto você consegue aguentar de trabalho de verdade? Seja de horas ininterruptas, sem sono ou sem comida, ou seja, em horários normais, mas de uma pressão maior no trabalho. Agora, já parou para pensar qual que é o teu potencial máximo, não só no trabalho, na tua vida pessoal, no cuidado do dia a dia, na rotina, mas qual que é o teu potencial máximo no reino de Deus?
E será que hoje, você que está aqui com a gente, pode afirmar que você tem vivido o seu potencial máximo, todas as suas capacidades, tanto na área pessoal, como também na área espiritual? Será que algumas coisas não precisam ser ajustadas nessa noite, aqui nesse lugar, para que você também consiga alcançar o seu potencial máximo de multiplicação no reino de Deus? Será que tudo que você tem feito hoje para o reino, para a sua vida pessoal, está sendo feito da melhor maneira possível? Gente, não me entendam mal, com isso não quero trazer uma mensagem de um ativismo religioso, que você não pode mais sair da igreja, tem que estar aqui o tempo inteiro e fazendo tudo. Não, não é isso, gente. Você tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da vida, inclusive a espiritual. Agora, a matemática de Deus, ela é diferente da dos homens. Hoje eu quero estudar com vocês algumas lições na vida de Paulo e dos seus mentores e seus discípulos, para que possamos entender como nós podemos também alcançar esse potencial máximo de multiplicação de Deus para as nossas vidas. Se você está com a tua Bíblia aí, abre em Atos 9. Quero entender a primeira lição que a gente precisa para incorporar ou finalmente alcançar esse potencial máximo de Deus nas nossas vidas. Atos 9, do versículo 10 até o versículo 18. Primeira lição que a gente vai estudar aqui nessa noite é a primeira lição que Paulo começa a aprender: que não será pelas suas forças, mas pelas forças do Senhor. Não só no reino, mas também na vida pessoal, mas também nos problemas em casa, mas também no trabalho. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 10, capítulo 9 de Atos: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai para a rua que chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão do Senhor, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Logo após Paulo ter tido o seu encontro com Jesus, naquela rota, naquele caminho para Damasco, enquanto ele ainda era um perseguidor dos cristãos, e aí ele passa de perseguidor para agora um pregador do Evangelho. Mas a questão que acontece nesse texto é que Paulo, logo após aquela visão, algo sobrenatural que Deus havia feito na vida daquele homem, ele fica cego por 3 dias. Mas ele não sabia como ia ser, o tempo que ia levar, e ele vai para a cidade de Damasco, e lá Deus levanta o seu servo Ananias, um profeta, um discípulo do Senhor, para que se encontrasse com Paulo. Mas Ananias estava com medo, porque não só Ananias, mas todo mundo conhecia qual era o histórico, quem era Saulo, na verdade, que era o nome conhecido. Ele começa a usar o nome de Paulo depois desse momento, e ele tinha muito receio do que podia acontecer. E conversando com o Senhor, Deus fala para ele simplesmente: Vai, eu estou pedindo, vá lá e ora por esse homem. Mas e Senhor, como é que vai ser, o que vai acontecer? Mas eu fico imaginando, além desse lado de Ananias, com o receio de ir realmente lá orar por Paulo, e na oração dele, juntamente com Paulo, impondo as mãos, como escamas os olhos deles caíram. Gente, mas isso leva 3 dias. Eu fico imaginando Paulo, que era um cara não muito fácil de ser lidado, e meio agitado até algumas vezes, esperar 3 dias, sem saber a hora que alguém vinha. Complicado. Você ficar lá, 1 dia, 2, 3, e passa a hora, e passa o café, e passa o almoço, e passa a janta, e aquela promessa de Deus não chega, e as coisas não acontecem. Fico imaginando Paulo, ele tinha um perfil muito de querer resolver as coisas do jeito dele. Se ele pudesse, ele tinha dado algum jeito dele, gente. Se ele pudesse fazer qualquer coisa que fosse para resolver aquela situação,
e tirar as escamas dos olhos e voltar a enxergar, ele tinha feito. Mas existem situações na nossa vida em que aquilo que a gente pode fazer estraga. Não sei se você está passando por algo assim. Às vezes um relacionamento, às vezes uma entrevista, um trabalho que você está buscando, e você já fez tudo o que tinha que fazer. E se você está naquela entrevista e está esperando uma resposta, se você ligar todo dia para aquele lugar, vai estragar, irmão. Não vai resolver. Pode piorar. É a mesma coisa. Você já teve que esperar por alguma coisa? Uma resposta de Deus, de outra pessoa? Já teve? Fácil, né? Não, né, pastor? Lógico que não, né, gente? Super complicado algumas vezes, dependendo da área, ou dependendo da situação ainda, então, mais difícil. Mas a lição que Paulo precisava aprender, gente, nesse trecho, nesse texto, é que tudo aquilo que ele ia viver, a partir daquele momento, e não só a espera, não seria mais pelas forças dele. Porque Paulo era um cidadão romano, Paulo tinha conhecimento, gente. Mas ele precisava aprender, em 3 dias aguardando algo de Deus acontecer, sem ele saber como seria, ou qual seria o horário que as coisas iam chegar, ele precisava aprender que não seria mais pelas forças dele, não seria mais pelo conhecimento dele, mas tudo que Deus tinha planejado para a vida dele, seria agora pelas forças do Senhor. Se você acha que você está no teu trabalho, simplesmente porque você adquiriu conhecimento, ou você realmente é a última bolacha do pacote, é o cara, ou a pessoa, está enganado. Deus é aquele que abre e fecha as portas no tempo certo. Deus é aquele que abre as oportunidades. Deus é aquele que, talvez nos teus negócios, seja a hora de você começar a invocar ainda mais o nome do Senhor. Sabe aquele cliente que você quer fechar um pedido com ele há muito tempo e nunca fecha? Ora, Deus, faz um milagre, porque já fui visitar esse cara sei lá quantas vezes. Aquela entrevista que você aguarda uma resposta, um relacionamento, seja qual for a área da vida. O que a gente precisa começar a aprender, gente, para atingir o nosso potencial máximo, não só no reino, mas também na vida, é entender que não é pela nossa capacidade, por mais que isso ajude bastante, não é somente pelos meus conhecimentos ou pela minha força física, que no meu caso nem é tão grande assim, que a gente vai conseguir realizar alguma coisa nessa vida, mas pelas forças do Senhor. E essa é a primeira lição que Paulo precisava aprender para que ele também conseguisse alcançar esse potencial máximo na sua vida, tanto ele como também Ananias, porque Ananias não queria ir lá orar com Paulo. Ele precisou realmente depender do Senhor naquele momento e confiar de que aquilo que ia acontecer não era pelas forças dele, ou alguma coisa que Paulo pudesse fazer, ou que fosse talvez uma cilada para daí conseguir prender ou matar mais um cristão, não viesse a acontecer. E nós, nos nossos dias, precisamos realmente aprender que em tudo na nossa vida não é mais pelas nossas forças simplesmente ao caminharmos com o Senhor, mas é pelas forças do Senhor. Quais são as áreas da sua vida em que você precisa voltar a depender mais do Senhor? A buscá-lo ainda mais? Quais são? Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, quando eu nem era casado ainda, eu e meu irmão, o mais novo, o Lincoln, e aí ele tinha voltado de um intercâmbio e estava passando por um tempo difícil de vida, meio perdido, sem saber se queria continuar na igreja ou não e tal. E gente, morava eu e ele. Eu sou um pouco mais velho que ele, o Léo é o mais velho, eu sou do meio, mas naquele caso estavam nós dois, então eu era o mais velho, né? Não necessariamente mais responsável, mas era o mais velho. E a gente se dá super bem, a gente conversa sobre tudo, nunca teve problema nem nada. Só que quando ele voltou de um intercâmbio, ele estava meio na dúvida do que ele queria fazer da vida dele e tal, e começou a andar por alguns caminhos que eu não concordava, e eu não achava certo. E aí ele começava a chegar 3, 4 da manhã e tal, e eu começava a ficar bravo, porque eu sabia que ele estava fazendo besteira, e eu sabia que os caminhos que ele estava seguindo não eram os melhores para a vida dele. E aí um dia ele chegou super tarde, e aí eu me senti meio velho naquele momento, gente. Sabe quando você chega tarde em casa, quer avisar teu pai, tua mãe, teu pai está na poltrona, só esperando você chegar, fulminando com os olhos, e ele fala aquela coisa para você assim, ó, amanhã a gente conversa. É a pior resposta, gente, era melhor a bronca na hora já, né? Já aconteceu comigo algumas vezes com meu pai. E aí, eu nem me toquei. Depois que aconteceu que eu me toquei, eu estava no sofá de casa, sentado, esperando ele chegar 3, 4 da manhã, tipo, como se fosse meu pai, mas eu não sou pai dele. E aí, ele chegou aquele horário e eu aquela cara, né, de decepção, cara, o que você está fazendo na tua vida, e não sei o que, e tudo mais. E ele só olhou para mim e falou assim, você não é meu pai. Nossa, aquilo subiu o sangue na hora que você queria voar no pescoço, né, aquele negócio assim. E aí eu
falei para ele, eu fiquei chateado, mas falei assim, ó, cara, é o seguinte, o que você faz com a tua vida? Eu não sou teu pai, eu sei, mas eu quero o melhor para você. Você mora aqui comigo, estou te ajudando, até bancando algumas coisas e tal, e não vou te cobrar por isso, não fica tranquilo, não se preocupa. Mas eu queria te pedir uma coisa. Eu não quero ouvir, eu não quero saber das histórias de coisas erradas que você sabe que eu não concordo, que você está fazendo, mas, porque tem um problema, gente. Meu irmão, ele tem uma dificuldade com a fala demais, sabe? Quem conhece ele aí, o pessoal lá atrás, o João, o Duda já estão passando a cabecinha lá, né? Eu acho que juntar o meu irmão com o Bertinho e a Milena, a irmã do Romeu ali, meu Deus, gente, olha, vai dizer uma disputa, ver quem fala mais, assim. E se você não fala com ele, ele fica chateado, gente. Ele começa a te cutucar, pra você conversar com ele, ele não consegue ficar quieto sem ninguém. Esses dias ele estava voltando para casa, ele e a esposa, e ela fez um teste com ele para ver. Ela só pensou assim, eu não vou falar nada o caminho inteiro. Ele veio conversando o caminho inteiro, sozinho, falando. E no final ficou bravo, falou assim, ué, mas você não falou nada? Eu falei, fui fazer um teste, você ficou falando o tempo inteiro, não parou. Então você imagina como é que é a pessoa. Então só isso, eu sei que isso já ia ser difícil para ele. E eu falei assim, cara, eu converso com você sobre qualquer coisa. Agora, eu não quero ouvir essas histórias. Eu não vou te cobrar, o horário que chegar, o problema é teu, não tem problema. Mais ou menos, porque tinha problema porque eu estava chateado com aquilo, não queria que aquilo acontecesse. Só que o que eu fiz? Gente, às vezes a gente quer resolver com as nossas forças. E não tinha o que eu falasse, não adiantava fechar a porta, trancar, sei lá, parar de ajudar financeiramente, não tinha o que fazer, gente. E só ia piorar a situação. Sabe o que eu fiz? Dobrei meus joelhos e comecei a orar. E busquei a Deus durante 3 meses. Em 3 meses eu orava, Deus, faz alguma coisa diferente. Não adianta eu falar, não tem o que eu fale para ele poder voltar para a igreja, não tem o que eu fale para ele voltar para os teus caminhos. Eu posso tentar fazer um monte de coisa, mas eu já tentei falar algumas coisas, não deu certo, não adianta dar bronca, não adianta fazer mais nada. Aí deu 3 meses, gente. 3 meses depois, e eu continuava orando sobre aquela situação. Ele estava numa festa, não sei onde que era, e aí no meio daquela festa, Deus deu uma juntada nele. No meio da festa, gente. Ele saiu da festa, foi para casa e daquele dia em diante acertou a vida com Deus e nunca mais fez nada daquelas coisas. É a minha oração? Não. Mas pelas forças do Senhor que as coisas acontecem. E eu sei que talvez você tenha orado por situações muito parecidas, na tua família, na tua casa, com pessoas que você gosta tanto. Continua orando, não desiste, espera um pouco mais, continua intercedendo e você vai ver que não é mais pelas tuas forças, mas pelas forças do Senhor que coisas grandes vão acontecer, e você vai perceber que você consegue sim, desta forma, alcançar um potencial muito maior na sua vida, espiritualmente, profissionalmente e na sua vida pessoal. Segunda lição que a gente pode observar através das pessoas com quem Paulo teve um contato. Você está com a tua Bíblia aí? Abre ela em Atos 15, vai um pouquinho mais para frente só mais alguns versículos. Atos 15, no versículo 36. Agora, segunda lição que a gente pode aprender nesse texto: não desista das pessoas. Atos 15, versículo 36 até o 41, diz assim a palavra de Deus: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo e Barnabé nesse texto se desentendem. Barnabé é o cara que olha para a vida de Paulo logo após ele ter aceitado Jesus e ter todo aquele histórico complicado por trás, e fala assim: eu vou investir na vida desse homem, eu vou ajudá-lo nos primeiros passos, nas caminhadas. Barnabé, na figura de Paulo, era o mentor daquele homem que ajudou no começo da caminhada. E aqui eles têm uma desavença, eles não concordam sobre Marcos. Barnabé era primo de Marcos. Barnabé olhava, conhecia aquele homem. Barnabé sabia que mesmo Marcos, naquela situação, no início da segunda viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé sabia que mesmo Paulo Marcos tendo desertado, Marcos tendo voltado para casa, não sei se por receio, por medo, ou qual foi a situação, a palavra de Deus não é clara, ou não traz esse assunto, mas
a gente pode observar que Barnabé, mesmo tendo investido na vida de Paulo, agora queria investir na vida de Marcos, mas Paulo não queria. Recebeu todo o investimento, alguém que olhou para a vida dele e cuidou dos primeiros passos, mas agora Paulo não queria fazer isso com outra pessoa. Por quê? Paulo era rígido demais em algumas coisas, e ele não concordava que alguém que houvesse desistido de alguma missão, de algum trabalho, de algum serviço ministerial, pudesse continuar servindo ao Senhor juntamente com ele no reino de Deus. E olha, Barnabé era um dos caras, que estava com Jesus. A palavra de Deus vai trazer para a gente que Barnabé era um dos 70 que Jesus enviou. E viu, mesmo Pedro, tendo alguns erros complicados na vida dele, ao caminhar com o Senhor. Quer ver, por exemplo, qual é a primeira coisa que você lembra quando você pensa em Pedro? Primeira, direto. Foi essa, né? Negar Jesus 3 vezes, né? Olha como vocês são, gente. Julgando as pessoas, não, brincadeira. Mas é verdade, é porque os nossos erros normalmente ficam muito mais marcados que os nossos acertos. Mas, olha só, Jesus investe na vida de Pedro. E olha que o investimento foi pesado. Pedro mandava mal diversas vezes, gente. Ele cortou a orelha lá do cara, ele começou a andar sobre as águas, começou a afundar porque faltou fé, negou 3 vezes, tantas outras coisas que Pedro mandou mal, e Jesus continuava investindo, porque Jesus olhava com os olhos da fé e enxergava o potencial que um dia aquele homem podia ter, assim como Jesus olhava para a vida de Marcos, de Barnabé, de Paulo, para mim e para a sua vida, e enxerga o potencial daquilo que um dia nós também podemos alcançar no Senhor. E olha que quando a gente olha para a vida de Pedro, e ele, com esse histórico complicado de ter negado Jesus 3 vezes, quando ele tem uma nova oportunidade e se encontra juntamente no Sinédrio, em Atos 3 ou em Atos 4, ele naquela situação não nega Jesus, e além disso, ele é o discípulo que se coloca à frente, começa a pregar, e na pregação dele, 3.000 pessoas se convertem numa mensagem só, gente. E ele começa a mudar o passado dele, e começa a viver o potencial de Deus verdadeiro para a vida dele. Quantas vezes você mesmo já falhou? Quantas vezes você já errou? E ainda assim, Jesus não desistiu de você. Lógico que os nossos erros e dificuldades trazem algumas limitações, mas ainda assim, podemos ser úteis no reino de Deus. Se você se arrepender, buscar melhorar, caminhar pela difícil estrada da reconstrução, é possível. Você viu, Marcos foi rejeitado por Paulo, mas ainda assim, Marcos não era inútil. Ele podia ter desertado, desistido daquela viagem, seja quais eram as razões daquele homem, mas ele não era inútil. O teu potencial vai ser muito maior quando você honrar as pessoas que um dia investiram na sua vida. O seu potencial, você vai conseguir alcançá-lo de verdade quando você trazer à memória cada uma das pessoas que um dia investiu tempo na sua vida, seja no início da caminhada de fé, seja talvez nos dias atuais. Às vezes é um pastor, um líder de célula, talvez seus pais, a sua família, não sei, um discipulador. O seu potencial, querido, ele é muito maior do que você pode imaginar. E ao tempo que você começa a se preocupar, eu queria te dizer, não desista das pessoas. Nesse caso, olhe para Barnabé, e essa é a lição que Paulo precisava aprender, porque lá na frente, Paulo vai morder a língua, e vai dizer, manda Marcos junto, porque Marcos agora é útil para o ministério. O que esse texto quer mostrar para a gente, não desista das pessoas, nem daqueles que estão acima de você, ou um dia já investiram na sua vida, e talvez, porque todos são humanos, eles podem te frustrar. Às vezes é uma mensagem que você mandou e não conseguiu marcar com aquela pessoa, demorou demais, ou qualquer outra coisa, não desiste. Ou quem sabe, é alguém que você está ajudando, acompanhando, e a pessoa falta, e dá uns perdidos, e não é fácil, e acaba errando em áreas que você já conversou com ela diversas vezes. Continue investindo. Enquanto aquela pessoa quiser ajuda, continue investindo, não desiste
da vida daquela pessoa. Quando eu começo a pensar em coisas assim, eu começo a lembrar de homens e mulheres que já investiram tempo, e às vezes bastante tempo, na minha vida, e me ajudaram a formar quem eu sou hoje. Gente, olha, quando eu era novinho, eu era mais certinho, tal, mas eu gostava de aprontar, gente. O negócio era sério. E para piorar, eu tinha uns amigos da igreja que eu era, que gostavam de aprontar mais do que eu. E aí a gente andava junto, com a galera da igreja lá e tal. Só para você ter uma ideia, o dia que o pastor olhou para a minha vida, depois de tudo que tinha feito já e queria investir, foi só Jesus. Olha a ideia, eu devia ter uns 12 anos, gente. Aí estava com a galera lá, uns, sei lá, 5, 6 piá, a galera toda junta. E aí um deles, no caminho para a igreja, encontrou, por acaso, uma ratazana morta. Domingo à noite. Chegou para a galera e foi contar: nossa galera, vocês não vão acreditar o que eu achei no caminho para a igreja. Aqui tem um ratão do tamanho aqui, ó, gigante lá, não sei o quê. Aí ele só falou isso. Aí um outro falou: o que a gente vai fazer com aquela ratazana? Aí a cabeça começou, né? Aí veio a brilhante ideia da gente pegar a ratazana e colocar na pia do banheiro feminino de domingo à noite da igreja, gente. E foi todo mundo lá pegar a ratazana, não sei o quê. Um pouquinho antes do culto, colocamos bem na pia, na primeira pia do banheiro feminino, e nos escondemos no segundo lance de escada para aguardar a reação das pessoas. Super inteligente o esconderijo, né? Gente, aí foi vindo a primeira mulher, a segunda, aí os gritos começavam, aquela coisa toda, e a gente se aguentava, aí todo mundo ficava, não ri alto, mas ninguém se aguentava de dar risada e tudo mais. Lógico, foi todo mundo pego. E descobriram que foi a gente que colocou aquele negócio. E aí, vai para onde? Gabinete pastoral, né? Gente, a gente frequentava bastante o gabinete pastoral naquela época, não sei, né? Muito próximo do pastor, né? Tava junto lá, né? Aquela coisa toda. Gente, foi tanta coisa que a gente aprontou. Essa é uma só, vou contar uma que, se eu contar todas, o negócio vai complicar. Vocês vão me olhar com outros olhos, talvez, já também, né? Mas, em outras situações, gente, eu lembro de uma vez que a gente fez um outro negócio, que eu não vou contar agora aqui, para preservar a minha imagem nesse tempo, tá? Que o negócio era complicado. Que aí, depois que aconteceu, descobriram que era a gente, juntou lá uns 5, 6 piá de volta, junto com o pastor, e um dos meninos era filho do pastor também, estava junto com a gente lá, né? Aí juntou, o pastor chamou todos os pais, pai e a mãe, para piorar a situação, e estava todo mundo junto lá. Aí o pastor só falou assim, ó: eu vou corrigir meu filho ao chegar em casa, espero que os irmãos façam o mesmo. Gente, eu lembro daquele momento até hoje. Dá até um negócio ruim aqui atrás, assim, às vezes assim, já, ó, foi um negócio sério. Sabe, eu fico pensando, daquelas aprontações, coisas de criança, algumas a gente não devia ter feito, eu concordo plenamente hoje em dia, olhando para trás com isso, outras foi coisa de criança mesmo, mas eu fico olhando para trás, e aí, pouco tempo depois, um pastor de adolescentes resolveu investir na minha vida. O pastor Caio, que hoje é missionário na Itália, me chamou para perto dele e falou: cara, eu queria investir na tua vida, me trouxe para fazer um acompanhamento com ele, e aí deu um ano, ele me colocou como vice-líder de adolescentes da igreja, debaixo dele. E comecei a cuidar de gente, fazer coisa. Daqui a pouco ele me deu a oportunidade até para pregar. Nunca tinha pregado na vida. Aí com 15 anos subi para pregar um dia lá depois. E é muito interessante porque eu lembro com carinho desses investimentos. De cada momento em que ele acreditou, em que ele olhou para a minha vida e enxergou um potencial que eu podia um dia alcançar. E não simplesmente aquilo que eu tinha feito de errado no passado. E essa é só uma ou outra história, gente, não vou contar todas, lógico. Daquilo que eu tinha acontecido. E ele sabia todas elas. Ou eu fico pensando, inclusive, em outras pessoas. Para mim, um mentor, um amigo muito próximo é o pastor Michel. A gente é amigo desde os 15 anos de idade, eu acho. A gente trabalhava em acampamento junto já, e servia a Deus nas temporadas de férias e tudo mais. E a gente passou por tanta coisa junto. E eu fico lembrando até de momentos legais que Deus realizou na nossa vida, com carinho, de olhar para ele e ver assim, cara, para mim é como se o Michel fosse um Barnabé na minha vida. De olhar para mim, querer investir, me dar oportunidade, fazer tanta coisa que a gente pôde construir juntos, mas ao mesmo tempo lembrar de que, sei lá, uns 10 anos atrás ou 11 anos atrás, um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu estava aqui na igreja ajudando com adolescentes, acho que estava só a Maíra na época ainda, acho que o Israel estava chegando ainda, era só o Michel, a Maíra e a Anne, que era a secretária, que trabalha no financeiro hoje em dia. E aí a gente conversando, eu estava ajudando com adolescentes aqui, ele me fez uma proposta indecente. E você já teve quem falar não para o Michel? É difícil, né, gente?
O negócio, ele é bem convincente no que ele fala, né? Então é complicado. E aí eu fui orar, ele fez uma proposta de vir trabalhar com ele aqui, mas eu trabalhava na empresa do meu pai, eu estava estudando fora, fazendo outra faculdade, e a proposta que ele fez, o valor não tinha como, gente. Aí eu fui orar e Deus falou assim, não, continua na empresa, e se for voluntário você pode continuar e tudo mais. E aí eu falei, não, para uma proposta de ministerial, e eu pensava e sonhava em ir para o ministério, mas ainda não estava nem no seminário. 5 anos depois, que eu já estava no seminário, ele vem de volta com outra proposta, um pouquinho melhor, mas ainda indecente. E aí eu fui orar e Deus falou, confirmou que era para vir para cá, e as coisas foram acontecendo. Então para mim, eu lembro com muito carinho de tantas coisas que a gente viveu, como um mentor na minha vida, ou tantos outros, o próprio pastor Pascoal, tem o pastor Helder, que é um reitor do seminário da Palavra da Vida em Atibaia, que é um mentor da minha vida. Mas eu começo a parar para pensar e lembrar também de outras pessoas que eu vejo, não só como Barnabé na minha vida, pessoas que eu posso recorrer como mentores, mas também de pessoas que são marcos na minha vida. Pessoas que eu posso olhar, conheço algumas vezes até as dificuldades, erros do passado, mas hoje posso fazer o papel contrário, de investir na vida. Como talvez você também consiga lembrar nesse tempo, de quem são pessoas que você reconhece como mentores na tua vida, e quais são as pessoas que você vê como marcos, que mesmo com os erros, com as dificuldades, você está agora pagando preço e investindo na vida daquela pessoa. Começa a lembrar dos discipulados que eu dei, de alguns que estão sentados aqui, de conversas que a gente teve, e de poder conhecer um pouco mais da vida de alguns de vocês, e poder ajudar, e além disso, ter um privilégio e algo tremendo do potencial de Deus, é começar a enxergar aquilo que eu percebia ao conversar, no potencial que alguns de vocês tinham, e começar a perceber aquilo que vocês têm se tornado de verdade, alcançando o potencial de Deus máximo, nesse tempo, na sua vida. Não desista das pessoas, de líderes talvez que não tenham te atendido da maneira como você esperava. Tenta mais uma vez, manda mais uma mensagem. Gente, a vida pastoral é uma bênção, mas ela também é muito complicada e muito corrida. Eu sei que talvez eu mesmo já tenha frustrado alguns irmãos aqui, ou os nossos pastores, todos aqui da igreja, talvez tenham frustrado você em alguma situação. Não desiste, tenta mais uma vez, chama para conversar, encontre em algum lugar. Mas o contrário também, não desista das pessoas que estão debaixo de você, daquele discipulado difícil, quem sabe da tua célula, que está sendo complicado, e você está orando, e não está acontecendo, e está só você e mais um, e não está fácil, e ninguém está participando. Não desiste, comece a convidar mais gente, comece a orar mais por esse assunto, e você vai ver coisas novas acontecendo. E aí, o tempo vai passar, e você vai poder olhar para trás e ver quem essas pessoas se tornaram de verdade. Porque se eu não tivesse mentores do meu passado, pessoas que um dia olharam para mim com os olhos da fé, com certeza eu não estaria aqui hoje. Não sei onde estaria, não necessariamente seria uma pessoa ruim, mas não estaria fazendo aquilo que faço hoje em dia, entendendo que estou buscando alcançar o máximo potencial de Deus para a minha vida nas mais diversas áreas. Não desista das pessoas. Terceira lição que a gente pode perceber nesse texto para alcançar esse potencial máximo de multiplicação na nossa vida, abre a tua Bíblia aí em Filemão, bem no finalzinho. Esse é mais difícil, eu sei, tá, gente? Vou dar até mais um tempinho para você aí. É só um versículo que eu quero ver contigo nesse texto, para a gente entender um pouquinho mais como que nós podemos alcançar esse potencial máximo de Deus na nossa vida. E para alcançá-lo, nós precisamos fazer alguns acertos, alguns ajustes. E para alcançar, a terceira lição dessa noite é que nós precisamos acertar as contas com o nosso passado. Estou escutando umas páginas ainda aí. Pode olhar no índice, gente, não tem problema, tá? Esse é mais difícil, fica tranquilo. Filemão 1, só o versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Só esse versículo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Para alcançarmos o máximo potencial de Deus na nossa vida, nós precisamos acertar as contas com o passado. Nesse texto, Paulo havia se envolvido de uma maneira diferente na vida de um homem chamado Onésimo, ou nomezinho bom. Ele era um escravo e havia fugido do seu senhor de escravos, chamado Filemão, na cidade de Colossos.
Agora é o detalhe: Filemão era filho na fé de Paulo, e Onésimo, esse escravo fugitivo, e antes de fugir tinha roubado ainda algum dinheiro de Filemão, seu senhor, e fugido para a cidade de Roma. E lá na cidade de Roma tem um encontro com Paulo, que estava na prisão domiciliar naquele tempo, já no final da sua vida. E aí, nas conversas com Paulo, Filemão tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada. E a carta de Filemão, na verdade, ela é uma carta que Paulo escreve à mão, entrega para esse escravo, entrega para Onésimo, pedindo para que ele volte para a sua cidade, volte para Colossos, volte para aquele senhor de escravos chamado Filemão, que era filho na fé de Paulo, e levasse aquela carta, levando aquela carta para Filemão, para que Filemão amenizasse a pena sobre a vida daquele homem, que naquela época, para um escravo fugitivo, era nada mais, nada menos do que a morte. Filemão tinha o direito de matar aquele homem, para que outros escravos não pensassem que pudessem fugir, ou amenizar algo pior que poderia vir a acontecer. E aí eu fico imaginando Onésimo, esse escravo, saindo de Roma, indo para Colossos, por todo aquele caminho, todo aquele percurso, com uma carta de Paulo, novo convertido, gente, no primeiro amor, estava empolgado, mas com receio do que podia acontecer. E ele estava numa rota, num caminho, como se fosse uma rota para a morte. A possibilidade mais provável, mesmo com a carta de Paulo, é que ele fosse morrer. E aí ele caminha com aquela carta até a cidade de Colossos, e a Bíblia não nos traz o final dessa carta, porque essa carta Paulo escreveu, e começa a pedir para Filemão que diminuísse a pena, inocentasse aquele escravo que havia fugido e não o matasse. Essa é a carta de Filemão, uma carta de um pedido de um pai na fé para um filho na fé, num pedido de amenizar a pena sobre a vida de um homem que havia fugido e se convertido, e agora era um irmão no Senhor Jesus. Simples assim. Paulo sabia que Jesus ia resolver a situação, mas e Onésimo? Filho na fé, novo convertido, não sabia, estava começando a viver as coisas novas do Senhor, gente. Quanto a você, quais são as áreas da sua vida que você precisa acertar no teu passado? Porque era isso que Onésimo estava fazendo, voltando para aquela cidade para acertar as contas com o passado. E no caso dele, podia ser a morte. E você? Quais são as áreas que você precisa voltar a confiar mais em Jesus e acertar as contas com o teu passado? Você está aqui na igreja, a gente está estudando a palavra de Deus, está tendo um tempo gostoso juntos, Jesus já te perdoou, você já está arrependido dos seus pecados, mas quais são as pessoas, talvez, que você precisa voltar e pedir perdão, baixar a cabeça, resolver a situação? É em casa? É na família? No trabalho? Na faculdade? Para vivenciar a matemática de Deus na sua vida, você não pode ter problemas não resolvidos com o passado, gente. Os planos que Deus tem para a sua vida não podem ser limitados pelos seus erros do passado. Os erros vão acontecer, eles já aconteceram, mas isso não pode limitar ou definir quem você é. E se você tem coisas não resolvidas, está na hora de voltar para essas áreas ou situações e resolver. O pastor Pascoal conta uma história de um atendimento que ele fez um tempo atrás, onde uma moça chegou para conversar com ele, marcou um horário, e falou assim: pastor, eu tenho um problema muito sério, eu vou nas lojas, vou em alguns lugares, e eu não aguento, meu irmão chega a dar uma tremidinha lá, e eu tenho que roubar alguma coisa, coloco no bolso, coisa cara, coisa barata. Ela era cleptomaníaca, e todo lugar que ela ia, ela falava alguma coisa. Os anos foram se passando, a quantidade de itens roubados foi aumentando cada vez mais, o receio de ser pego alguma vez e tudo mais, mas ela não conseguia resolver aquela situação sozinha. Ela marcou um horário com o pastor, veio conversar e contou: pastor, tem esse problema. Aí o pastor Pascoal olhou para ela e falou assim: você quer ser curado desse negócio? Você: eu quero, pastor, é o que eu mais quero, não aguento mais, meu medo de alguém me pegar um dia, ou quem sabe até ser presa por causa disso, meu Deus. Aí ele falou assim: o que você tem de bem teu, próprio? Pastor, eu moro com a minha mãe, eu tenho um carro. Aí ele falou assim: faz o seguinte, pega um papel aqui, pegou um papel, vamos começar a escrever tudo o que você lembra que você já roubou algum dia. Assim: não, pastor, é muita coisa e tal. Daí começou a colocar um monte de coisa.
e fez um valor meio estipulado, quanto seria. Falou assim, o que disso que você colocou aqui, você tem em casa ainda que você pode devolver? Ah, pastor, não é muita coisa, algumas coisas já usei, então acho que é ruim devolver, acho que não vai ser legal, mas tem coisa que está até fechado, que eu nem uso, só porque é negócio de querer de roubar mesmo. Eu falei assim, então é o seguinte, qual o valor que vai dar? Ah, deu lá, valor alto até. Eu falei assim, então é o seguinte, vende o teu carro, volta em cada um dos lugares, pede perdão por ter roubado e devolve ou o bem ou o recurso. Pastor, em cada lugar? E pedir perdão? Nossa, mas que vergonha, como é que vai ser? Você não quer ser curado? Eu quero, pastor, é o que eu mais quero. Então, volta, vende. Não é teu o carro é meu, pastor, eu comprei mesmo com o dinheiro certinho. Então, vende o carro, volta e acerta as contas com o passado. Ah, pastor, mas eu posso ser preso, eu posso ter que responder por alguma coisa, sei lá. Você não fez? Agora assume. E ela voltou em cada um dos lugares que ela conseguiu lembrar e foi resolvendo. Teve lugar que as pessoas falaram assim, não, gente, não tem problema, fica tranquilo. Teve lugar que ela passou uma vergonha tremenda, gente. Mas depois daquela situação, ela nunca mais passou por aquilo. Mas se não der certo e se tudo piorar, calma, só confia. Deus está no controle. Estava conversando com um pastor amigo meu do Egito, de umas viagens que a gente fez junto um tempo atrás, e ele começou a contar para mim como que é na igreja dele. A igreja dele é uma igreja que é oficial, ela pode funcionar mesmo na cidade do Cairo, e tem 8.000 pessoas na igreja, enorme, muito legal a igreja dos caras lá. E aí ele fala assim, aí o cara se converte, começa a fazer um discipulado, lá o cara passa por um discipulado de 1 ano, gente. 1 ano, caminhando com um cara mais velho na fé, e aí tem a entrevista com o pastor para o batismo. E aí chega na entrevista e o pastor pergunta assim, você está pronto para morrer por Jesus? Aí, essa é a pergunta normal que eles fazem, fora as outras perguntas que eles fazem de entrevista lá para o batismo. E aí a primeira pergunta, aí chegou um jovem e falou assim, pastor, não sei, né, pastor, morrer, esse negócio aí é complicado, né? Não sei. O pastor falou assim, então espera mais uns 2, 3 meses e a gente volta a conversar. Deu 2, 3 meses, ele voltou para conversar lá com o pastor e falou, não, pastor, agora eu estou pronto, se preciso for, eu estou pronto para morrer por Jesus. Porque lá na igreja, o que eles fazem é colocar uma regra que, se você quer ver a membro da igreja, você precisa acertar as contas com a tua família, com o teu passado, e não é um negócio escondido. Você tem que contar para a tua família que você agora quer virar cristão e vai deixar o islamismo também. E aí o cara foi para conversar com o pai dele, morrendo de medo do que podia acontecer, porque para falar isso a família podia até matar o cara também. Quase a situação de Onésimo lá do escravo. E aí, sentou na mesa num dia de almoço, foi conversar com o pai dele e falou assim, pai, faz 1 ano que eu estou indo na igreja dos cristãos e agora eu quero deixar realmente o islamismo e ficar lá direto, é lá o meu lugar, lá eu pude entender coisas novas que eu não conhecia, e começou a contar para o pai dele. O pai dele com aquela cara séria assim, olhava para ele assim, e o cara não sabia nem o que ele estava pensando, né? Aí o pai dele falou assim, pode ir, porque nesse tempo que eu já sabia que você estava indo na igreja dos crentes lá, por 2 vezes eu coloquei veneno na sua comida e você não morreu. E esse Deus que te livrou deve ser um Deus muito grande mesmo e muito poderoso para eu ver você comer até o final da comida e nada te acontecer. Outro caso, uma jovem foi fazer entrevista com o pastor e aí conversando com o pastor, a primeira pergunta, você está pronta para morrer por Jesus? Ela na mesma hora respondeu, eu estou, pastor. Ela foi para casa, mesma situação, foi conversar com a sua mãe e a sua mãe a jogou do 9º andar daquele prédio. E ela veio a falecer. Quando a gente para pensar em histórias de pessoas que não têm medo ou receio de acertar as contas com o passado ou caminhar com Jesus, independente do que pode vir a acontecer. Isso é algo muito diferente da nossa realidade, gente, eu sei disso. Mas é algo que acontece nos nossos dias. Isso aconteceu ano passado. As 2 situações. Mas se não der certo, pastor, se tudo piorar, calma, confia. Deus está no controle. Tanto para aquele que é livrado, como para aquela que já está nos braços do Pai. Em toda essa matemática, sabe o que é comum nessas histórias? Cada um desses personagens pode ter a oportunidade de alcançar o seu potencial máximo no reino de Deus e nas suas vidas. Paulo aprendeu e ensinou diversas lições, além de ter alcançado inúmeras pessoas, aberto diversas igrejas, preparado novos líderes. Barnabé, que se torna o mentor de Paulo e de Marcos,
e realiza um trabalho tremendo, alcançando muitas pessoas no seu chamado missionário. Ou Marcos, que amadureceu, gente, melhorou, e Paulo mesmo veio reconhecer Marcos, que havia se tornado apto agora para o ministério. Ou esse escravo, Onésimo, que a Bíblia não traz o resultado daquela carta, mas em alguns escritos antigos, Inácio, um dos grandes mártires da igreja, quando é levado preso para a cidade de Antioquia, para a cidade de Roma, no caminho escreve algumas cartas para as igrejas que se encontravam na Ásia Menor, e em uma dessas cartas é para o grande bispo da cidade de Éfeso, chamado Onésimo, o mesmo escravo, ladrão e fugitivo que um dia havia se encontrado com Jesus e agora era bispo na cidade de Éfeso. E quanto a você, o que falta na tua vida para que você também consiga atingir o potencial máximo de Deus nesse tempo, na sua vida? Deixar o medo de lado, buscar mais a Deus. Deus está chamando hoje para você se apresentar diante dele dizendo: eu quero alcançar o meu potencial máximo. Eu quero experimentar algo novo do Senhor, Deus, nesse tempo na minha vida, tanto nas coisas do reino, como também nas áreas pessoais e profissionais. Eu quero perceber e sentir que não é mais pelas minhas próprias forças, que eu não vou desistir das pessoas e que eu vou acertar cada uma das áreas do meu passado. Baixa a cabeça um pouquinho. Queria te fazer um desafio hoje. Quando eu estava preparando essa mensagem, um pouquinho mais em cima da hora hoje, pelas notícias que aconteceram ainda hoje também, Deus começou a falar muito no meu coração, falou assim: Lucas, ainda tem coisa para acertar também. Tem áreas que você precisa começar a confiar mais, ou voltar a confiar mais. Você precisa voltar a investir na vida de algumas pessoas e acertar algumas coisas com o passado também. Por isso, nessa noite, quero te fazer um desafio. Se você entendeu essa mensagem, fala assim: Deus, eu quero alcançar o meu potencial máximo em todas as áreas da vida e quero experimentar coisas novas do Senhor na minha vida a partir de hoje, Deus. E alcançar essa matemática que não tem explicação, de começar a perceber coisas novas lá no meu trabalho, lá na minha casa, no meu ministério, na minha célula, nos meus discipulados. Se essa é a tua vontade hoje, de fazer esse compromisso comigo aqui, comigo porque eu estou de pé e estou fazendo o mesmo compromisso, mas não comigo no sentido de um compromisso comigo, mas com Deus de verdade, fica de pé no lugar que você está, eu quero orar contigo, porque eu sei que novos desafios estão à sua frente, e você vai precisar de uma graça diferente do Senhor nesse tempo também, e Deus vai te ajudar a alcançar esse potencial máximo de vida, nesse tempo, para que as pessoas à sua volta possam perceber que existe algo de diferente em você. Esse algo é Jesus. E além disso, para você que ficou de pé, uma das lições que Paulo precisou aprender é que ele tinha que ser agradecido. E eu fico me lembrando dos meus pais, professores de escola dominical, professores da escola, pastores, amigos, líderes de célula, parceiros de ministério, que um dia já investiram na minha vida também. E eu queria te fazer um desafio, para que ainda hoje, se ele está aqui, agradece, seja grato pelo investimento, por menor que tenha sido. Ou se ele não está mais aqui, ou não está aqui conosco, manda uma mensagem, ainda hoje, dá uma ligada, fala assim: cara, eu quero te agradecer, porque você um dia investiu na minha vida, porque aquelas aulas, escola dominical fizeram diferença, o tempo na célula, eu pude entender coisas novas. Seja agradecido nesse tempo. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, Deus, e essa noite o Senhor veio nesse lugar, Deus, para nos mostrar que nós também precisamos alcançar o nosso potencial máximo, Deus, multiplicador em todas as áreas da nossa vida, Deus. E eu quero pedir, Deus, agora, visita cada um dos nossos irmãos que está de pé aqui nesse lugar, Deus, agora, e os ajuda a acertar as contas com o passado, a não desistir mais das pessoas, Deus, a investir mais, a buscar a Tua presença, Deus, e a viver um tempo novo de vida, ainda nessa vida, Pai. Visita os meus irmãos aqui, Deus, enche o coração deles com mais e mais do Senhor, e que eles possam experimentar, Deus, essa matemática do Senhor, que quando a gente conta parece que não faz sentido, e não faz, e eles possam experimentar as forças do Senhor
em cada uma das áreas da sua vida, Deus. Continua com a gente nesse culto, continua falando com a gente nesse lugar, Deus. Essa é a minha oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.